Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, de facto o nosso requerimento tem a preocupação de fazer um balanço deste ano letivo e de fazer algumas perguntas e algumas inquietações que também temos em relação ao próximo. Terminamos o ano letivo absolutamente atípico, em que a responsabilidade não é de ninguém, mas em que, efetivamente, o ensino à distância acabou por ter de ser a regra em resultado de uma pandemia. Há algumas questões ainda assim que não são novas. O primeiro tema de perguntas que eu lhe queria colocar prende-se com o alojamento estudantil. O Sr. Ministro apresentou um plano, há efetivamente um compromisso, aliás, declarações do Sr. Ministro que dizia que a partir do ano letivo 2019-2020 seriam 12 mil novas camas e o alojamento continua a ser um problema crónico. Estas declarações do Sr. Ministro aconteceram de facto e, portanto, a primeira pergunta é onde é que estão as 12 mil novas camas. A segunda pergunta que eu lhe quero colocar é, ao abrigo deste plano que estará a ser executado, quantas novas camas, ao abrigo deste plano, é que nós vamos ter já a partir de setembro, a partir do próximo ano letivo? E a terceira pergunta que eu lhe queria colocar é qual é que é a avaliação que faz do trabalho da Fundiestam relativamente a esta matéria. Ainda sob o alojamento, ainda ontem, responsáveis do ensino superior vieram pedir orientações no que diz respeito às residências, porque há a preocupação que as residências sejam um local de contaminação e, portanto, há a preocupação de proteger os nossos estudantes e até agora não há qualquer tipo de orientações. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, haverá redução do número de camas em resultado destes planos de contenção? E se houver esta redução do número de camas, que medidas, o que é que o Governo está a pensar fazer, de que forma é que serão compensadas estas reduções? O segundo tema que eu lhe trago tem a ver com a ação social. Nós já aqui na audição do dia 28 de abril falámos da preocupação de muitas famílias perderem rendimentos e disso poder depois traduzir em uma realidade de 2019 não tem nada a ver com a realidade de 2020 no que diz respeito à atribuição ao processo de análise da candidatura a uma bolsa de estudo. O Sr. Ministro na altura desvalorizou, dizendo que o regulamento já tinha os auxílios de emergência, já havia a possibilidade de haver reapreciação de pedidos. O grupo parlamentar do PSD e todos os grupos parlamentares, com exceção do Partido Socialista, partilhavam desta preocupação e aprovaram uma proposta do PCP e uma do PSD para garantir isto, mas a pergunta que eu lhe coloco é, portanto, desde março até agora, portanto, neste período da pandemia, tem números relativamente aos pedidos de auxílios que já existiram e às reapreciações que possam ter sido feitas desde março de 2020? E ainda sobre esta matéria, sobre o abandono escolar, porque é também uma preocupação nossa e acredito que será de todos os grupos parlamentares. Há alguma estratégia do Governo de forma a que no próximo ano letivo o abandono escolar, que já é um problema crónico, mas que não seja a única solução para milhares de alunos ou que estão no ensino superior ou que gostariam de aceder ao ensino superior? E pergunto-lhe também se tem números relativamente a este tema. Pergunto-lhe também, ainda relativamente a esta matéria, e até faço uma recomendação que haja uma avaliação daqueles que foram os impactos da pandemia no aproveitamento escolar, até um balanço daquele que foi o ensino à distância, que obviamente não é o ensino ideal, mas foram as circunstâncias que tivemos. Mas aquilo que eu lhe pergunto é, pode de facto haver falta de aproveitamento em resultado das consequências sociais, económicas e também psicológicas da pandemia? Há, aliás, um estudo que a FAP fez que diz que 80% dos alunos sentiram um aumento de sintomas relacionados com a depressão. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é se, em primeiro lugar, o Governo tem algum plano, alguma estratégia de promoção da saúde mental e, em segundo lugar, pergunto-lhe como um dos critérios na análise dos processos das candidaturas à Bolsa de Estudo é o aproveitamento escolar, se o Governo está a ponderar, a alterar de alguma forma o peso deste fator. E, em último lugar, as últimas duas perguntas que eu lhe queria fazer prendem-se com a questão do ensino à distância. Houve uma alteração forçada do paradigma. A verdade é que ainda há poucos dias líamos, por exemplo, declarações do professor Joaquim Azevedo que dizia que o e-learning devia ser a regra no final deste período da pandemia. Eu pergunto-lhe se subscreve este entendimento, se há alguma estratégia relativamente a esta matéria e, por fim mesmo,
Há alguns alunos ainda que não têm acesso a computador, a internet. Se o Governo tem ou não tem algum levantamento feito e se tem algumas medidas que pretenda tomar. Eu entreguei-lhe um conjunto de perguntas, são 12, porque o Sr. Ministro, regra geral, não responde a grande parte das perguntas e eu, se responder a metade, desta vez já ficarei satisfeita, por isso entreguei-lhe as perguntas. Obrigada.